Depois que assistir a este vídeo, posso garantir que você vai sair desse ciclo invisível que governa sua vida. A falta de dinheiro, o estresse, os relacionamentos fracassados, ou seja lá o que estiver te impedindo de prosperar, tudo isso pode começar a se dissolver a partir de agora. E não é porque você vai fazer algo novo, mas porque vai parar, pela primeira vez, no exato ponto onde tudo começa a mudar. Você já se perguntou por que certas áreas da sua vida simplesmente não avançam, por mais esforço que faça? Existe um limite oculto que a maioria nunca percebe, um ponto em que qualquer nova tentativa não cria progresso, mas sim bloqueio, e talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, sem saber. Esse limite não é físico, ele é vibracional, é o momento em que o excesso de controle, de desejo, de ansiedade, começa a emitir uma frequência de escassez que sabota tudo o que poderia florescer. E o mais assustador é que isso acontece mesmo em silêncio, mesmo quando você acha que não está fazendo nada. Mas a verdade é, a vida nunca deixou de te responder, ela está respondendo o tempo todo. A questão é, qual frequência você está emitindo enquanto espera? Porque é nesse intervalo, nesse espaço, entre o desejo e a realização que tudo se define. E se você continuar agindo no momento errado, continuará travando a própria manifestação. Hoje, tudo isso vai ficar claro. Nos próximos minutos, você vai entender o segredo que Thoth deixou há milênios e que só agora a humanidade começa a decifrar. Um segredo tão simples que a maioria ignora, e por isso continua presa no mesmo ciclo. Mas você não vai mais cair nessa armadilha, porque agora, finalmente, vai enxergar o ponto exato em que é preciso parar, para que a realidade por si só comece a correr atrás de você. Então prepare-se para receber, sem esforço, aquele dinheiro inesperado, o relacionamento equilibrado ou até a cura natural de um problema de saúde, porque tudo é alinhamento, tudo é vibração, tudo é energia. É nesse ponto que você começa a perceber o que antes estava escondido aos seus olhos. Existe uma ordem invisível regendo tudo ao seu redor, e essa ordem não responde ao que você deseja com força, mas ao que você vibra em silêncio. O que molda a sua realidade não é o que você diz querer, mas o que você sente no fundo quando ninguém está olhando. E é por isso que, mesmo tentando com todas as forças, muitas pessoas continuam travadas. Existe um inimigo disfarçado agindo dentro de você, a ansiedade fantasiada de desejo. Aquela sensação de que você precisa tanto de algo que começa a girar em torno disso, dia e noite. E aí, sem perceber, o que antes era um sonho se transforma em peso. Você vibra escassez, não realização. Vibra carência, não confiança. E o universo, que funciona como um espelho, apenas reflete esse estado. Thoth ensinava que o problema não está no desejo, mas no desespero que contamina esse desejo. Quando você quer algo com ansiedade, está declarando para o universo que aquilo ainda está distante. Está reafirmando a ausência, e a ausência vibra resistência. E onde há resistência, o fluxo da manifestação se interrompe. É como remar contra a corrente. Quanto mais força você faz, mais exausto e distante do seu destino você fica. Quantas vezes você já viveu isso? Perseguindo algo com tanto esforço, tanta expectativa, e quanto mais corria atrás, mais distante aquilo parecia. Um trabalho que nunca chegava, um relacionamento que piorava a cada tentativa de salvar, uma oportunidade que parecia fugir das suas mãos. Isso não foi azar, foi vibração desalinhada. Você estava tentando forçar o universo com suas mãos, quando o segredo era alinhar sua frequência com o que já era seu, em silêncio. E o oposto também já aconteceu com você. Aquela vez em que, sem esperar nada, tudo simplesmente fluiu. Um convite inesperado, uma resposta que chegou do nada, uma virada que aconteceu quando você já tinha até esquecido o que queria. Isso não foi sorte, isso foi liberação. Você parou de segurar e a realidade finalmente pôde se mover. Sua vibração estava limpa, leve, sem a interferência da ansiedade. Thoth chamava isso de princípio do espelho. A vida não te entrega o que você deseja, ela reflete o que você é. E ser, nesse caso, é vibrar com naturalidade, com confiança, com presença. Quando você encarna o estado de quem já tem, o universo responde com alinhamento. Mas quando você vibra a falta, ele responde com atraso. A criação não nasce do esforço, mas do estado vibracional. E quando esse estado se estabiliza, a mágica acontece.
porque não há mais resistência. A vida não precisa mais te ensinar pela escassez, ela simplesmente começa a fluir, e você percebe que tudo o que precisa já estava vindo. Você só precisava sair do caminho. É por isso que mesmo quem se dedica, quem faz tudo certo, quem corre atrás todos os dias, muitas vezes se vê parado no mesmo lugar, porque quando o alinhamento está ausente, o esforço se torna inútil. Tudo escapa por entre os dedos, como se a vida estivesse constantemente atrasada, como se o universo estivesse sempre de costas. Mas não está. Ele só está respondendo ao que você vibra e não ao quanto você se esforça. E aqui está o maior erro que a maioria comete, porque nos ensinaram desde cedo que insistir, lutar, sacrificar e se desgastar são provas de merecimento. A sociedade celebra quem se mata de trabalhar, quem nunca descansa, quem vive em guerra para conseguir o que quer. Mas o universo não funciona por esforço. Ele responde ao campo vibracional que você sustenta em silêncio, e o esforço desesperado, por mais bonito que pareça, vibra exatamente o oposto do que você deseja. Quer paz, mas vive tenso. Quer amor, mas vibra medo do abandono. Quer prosperar, mas age como quem precisa sobreviver. Essa é a contradição invisível que sabota tudo. Não importa o quanto você deseje algo. Se o seu campo vibra ausência, a realidade continuará refletindo essa ausência. E aí você sente que o problema está no mundo, nas pessoas, nas circunstâncias. Mas não está. Está no seu estado interior. E isso não é apenas filosofia. Não é autoajuda moderna. É uma verdade vibracional observada desde o Egito Antigo, confirmada por práticas orientais e agora validada pela física quântica. A realidade muda conforme o estado do observador. E quem é o observador? Você, com seus pensamentos silenciosos, suas emoções negadas, seus sentimentos mais íntimos. O mundo externo é apenas um eco do que você sustenta por dentro. Mas aqui está o ponto que poucos alcançam. Saber disso não é o suficiente. Você pode entender tudo intelectualmente e ainda continuar vibrando escassez. Pode repetir afirmações positivas e continuar com medo. Pode até fingir que está em paz, quando por dentro está sufocando de ansiedade. A mudança verdadeira acontece em outro lugar, onde as palavras não chegam, onde só o silêncio consegue tocar. Existe um instante em que tudo muda, um ponto invisível em que a realidade começa a ceder. E esse ponto não é uma data, não é uma conquista, não depende do externo. Ele acontece quando pela primeira vez você para, e nesse parar, algo maior se move. É o paradoxo que Thoth revelou. Quando você solta, a realidade responde, porque finalmente você saiu do caminho. Parar, então, não é ficar de braços cruzados, é mudar de frequência. Quando você entra em cessação consciente, troca o ruído da ansiedade pela confiança silenciosa, e nesse silêncio, algo quase imperceptível começa a acontecer. Os pensamentos desaceleram, o peito relaxa, o corpo deixa de reagir como se o mundo fosse uma emergência permanente. É nesse exato instante que o lago interno finalmente se aquieta e volta a refletir, límpido, o céu das possibilidades. Perceba a sutileza. O desejo continua lá, mas já não pesa. Você não o sufoca nem o empurra, apenas o deixa repousar como uma semente em solo fértil. O seu papel passa a ser cultivar a atmosfera, regar com gratidão, adubar com presença, manter o terreno livre de ervas daninhas de dúvida. Todo o resto pertence ao ciclo natural da vida. Quem tenta puxar a planta pelos brotos para que cresça mais rápido, inevitavelmente a arranca pelas raízes. E é aqui que o paradoxo hermético se revela em sua forma mais pura. Ao parar, você não estanca o movimento. Ao contrário, permite que forças maiores circulem livremente. Soltar não é perder o controle, é devolver o controle ao ritmo da criação. Quanto mais você confia, mais o universo se reorganiza para entregar aquilo que já era seu, mas que estava retido pela vibração de pressa, de falta, de medo. Escreva agora nos comentários "Eu sou o meu espelho" para afirmar que você manifesta o que quer e que você é quem controla a realidade e não o contrário. Observe como os sinais começam a mudar quando esse estado se estabiliza. Mensagens chegam sem que você peça, portas se abrem onde antes havia muros, pessoas certas cruzam o caminho sem esforço algum. Não é coincidência, é ressonância. A mesma realidade que antes parecia surda às suas preces, agora reage como um eco preciso do seu novo tom interno.
Contudo, essa serenidade precisa ser guardada como quem protege um fogo sagrado. O mundo exterior continuará tentando puxá-lo de volta ao velho jogo da urgência. Manchetes alarmistas, contas a pagar, comentários carregados de drama. Cada vez que essas pedras caem no seu lago, você tem duas escolhas: reagir e reavivar o turbilhão ou praticar a cessação consciente, permitindo que a água volte a ficar lisa antes de prosseguir. Esse é o treino invisível que Thoth legou, um treino que acontece no íntimo, longe dos aplausos do esforço convencional. Quem persiste nele descobre que a vida, enfim, deixa de ser uma corrida exaustiva para se tornar uma caminhada coordenada com o todo. E quando a harmonia interna vira hábito, o fazer volta a ter potência. Cada ação parte de um centro alinhado e, por isso, rende 10 vezes mais. Mantenha, portanto, esse silêncio ativo. Ele não é ausência de vida, mas o útero onde novas realidades estão germinando. Quando perceber de novo a ânsia de interferir, lembre-se, o lago só reflete o céu depois que a última onda se desfaz. A maioria das pessoas desiste exatamente nesse ponto, porque o mundo externo ainda parece o mesmo e a mente começa a gritar: "Tá vendo? Nada está acontecendo." Mas o que poucos percebem é que esse é o verdadeiro teste. Não para provar algo ao universo, mas para provar a si mesmo que você é capaz de sustentar a vibração mesmo diante do invisível. É nesse momento que a realidade começa a se dobrar, silenciosamente, aos seus estados mais profundos. Você não precisa ver para saber, precisa vibrar como se já fosse. Essa é a morada invisível de Thoth, um estado interno de plenitude que antecede qualquer manifestação. É o oposto da ansiedade. É uma paz silenciosa que surge quando você finalmente entende que não precisa correr atrás do que já é seu por direito vibracional. E é aí que o jogo muda. A vida não responde ao seu desespero, ela responde à sua certeza. E essa certeza não é arrogância, é presença. É como andar por um caminho escuro, sabendo que, a cada passo, a luz vai se acendendo. Mesmo que ninguém mais veja, mesmo que tudo ainda pareça igual. Você continua caminhando, não por esperança, mas por convicção vibracional. E quando essa vibração se estabiliza, algo extraordinário começa a acontecer. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. As peças que estavam fora de lugar começam a se mover. As oportunidades que pareciam inalcançáveis começam a surgir, uma a uma, como se sempre estivessem esperando o momento certo para aparecer. Não porque você insistiu, mas porque você saiu do caminho e manteve a frequência. Agora que você compreendeu o segredo, chegou o momento de aplicar. Vamos para uma prática simples, mas incrivelmente poderosa, capaz de transformar sua realidade a partir de agora. Não se trata de um ritual complicado, nem de uma técnica milagrosa. É um retorno à vibração consciente, à presença silenciosa que Thoth chamava de morada invisível. Uma prática que exige apenas uma coisa: que você esteja aqui. Para começar, encontre um lugar tranquilo. Pode ser seu quarto, um canto do jardim, até mesmo o interior do seu carro, se for necessário. O importante é que você consiga estar em silêncio, não apenas fora, mas dentro. Sente-se com a coluna ereta ou deite-se se preferir, mas garanta que seu corpo esteja relaxado. Feche os olhos, inspire profundamente e, ao expirar, permita que todo o peso do dia comece a se dissolver. Agora, sem pressa, solte os pensamentos, solte as preocupações, solte qualquer desejo de entender, controlar ou prever. Por alguns instantes, apenas respire e sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Você não está aqui para buscar nada, está aqui para se tornar aquilo que deseja, porque tudo o que você busca já existe vibracionalmente. E o único trabalho real é alinhar-se com essa frequência. Traga à sua mente agora uma imagem clara daquilo que você deseja manifestar. Mas não visualize como se ainda fosse algo distante. Não projete no futuro. Traga para o agora. Imagine como seria viver com isso já realizado. Sinta no corpo, no peito, na respiração. Como você se moveria se já estivesse vivendo isso? Como se sentiria ao acordar de manhã? Qual seria o sabor da sua presença no mundo? Permita que essa emoção se torne real dentro de você. Não force, não finja,
apenas sinta. Talvez surja uma paz leve, um sorriso suave, uma vibração de gratidão silenciosa. Mantenha-se nesse estado como quem segura um segredo precioso, não para contar ao mundo, mas para viver por inteiro. Essa vibração é sua assinatura energética, e ela está sendo registrada agora mesmo no campo invisível da realidade. Agora imagine uma luz dourada envolvendo todo o seu corpo. Essa luz representa o campo de manifestação. É como se cada célula sua estivesse emitindo um novo sinal, um código vibracional que está sendo transmitido para todas as direções. Nada precisa ser dito, nada precisa ser feito. Você não está pedindo, está emanando. E essa emissão é o que dá forma à realidade. Quando sentir que esse estado está ancorado em você, simplesmente abra os olhos. Volte ao mundo com leveza. E aqui está o ponto-chave. Não saia procurando sinais. Não volte ao estado de dúvida. Caminhe como quem já sabe. Respire como quem já tem. Viva como quem já é. Porque essa é a linguagem que o universo entende, a vibração silenciosa da certeza. Repita essa prática sempre que sentir que está saindo do seu centro, não como uma obrigação, mas como um reencontro com a sua verdadeira frequência. Porque essa vibração não apenas atrai, ela transforma. Não porque você correu atrás com desespero, mas porque finalmente parou de bloquear com medo. A partir de agora, você sabe o caminho. E a escolha está nas suas mãos. Voltar ao ciclo da ansiedade e do controle. Ou habitar o silêncio criador com confiança e presença. Thoth dizia que o universo responde não ao esforço, mas ao estado. E o seu estado, a partir de agora, é uma decisão consciente. Mantenha-se firme nele e observe enquanto a realidade começa a se reorganizar diante dos seus olhos. Mas essa prática não é apenas um exercício, é um código, um vestígio vibracional deixado por civilizações antigas que sabiam que o verdadeiro poder não estava em rituais grandiosos, mas na capacidade de mover energia a partir de dentro. E mover energia é mudar vibração. Mudar vibração é literalmente mudar a realidade. Para isso, não é necessário nenhum objeto, nenhuma crença externa, nenhum ritual complicado. Basta presença, respiração e emoção verdadeira. E se você quer ir além, muito além, precisa conhecer o manual mais completo já escrito para manifestar qualquer coisa que desejar, o seu eu superior. Não estamos falando de mais um livro comum de autoajuda. Este é um verdadeiro grimório vibracional baseado nas leis herméticas do Kybalion, nos ensinamentos de Thoth e nas tábuas de esmeralda. Um mapa direto, sem rodeios, para acessar a frequência da criação consciente. Dentro dele, você encontrará técnicas ancestrais esquecidas, segredos espirituais traduzidos em linguagem prática e rituais energéticos simples que alteram sua realidade de forma quase instantânea. Se você aplicar apenas 10% do que está lá dentro, sua vida começa a mudar em menos de 7 dias. O universo não responde a esforço, responde à vibração certa. E este manual é a chave para essa vibração. Você não precisa acreditar, precisa praticar. O acesso está no primeiro comentário fixado. Basta descer um pouco a tela e adquirir enquanto ainda está disponível. E começar hoje a manifestar seus desejos, ganhar dinheiro inesperado, ter um relacionamento duradouro ou até ter mais saúde, mais vitalidade. Mas atenção, depois que você acessar esse manual, será impossível voltar à antiga frequência sem perceber o quanto estava vibrando baixo. Essa é a diferença entre viver como um mendigo energético ou como um co-criador consciente. O mendigo vive pedindo, esperando sinais, tentando convencer o universo de que merece. O co-criador vibra como se já tivesse, e essa vibração, silenciosa e plena, é como um ímã oculto que atrai aquilo que está na mesma frequência. Mas aqui vai o segredo final dessa etapa. Manter essa vibração exige mais disciplina emocional do que qualquer esforço externo, porque o mundo vai te testar, as pessoas vão duvidar, os antigos padrões vão tentar voltar, e é aí que você precisa escolher, reativar o antigo eu reativo ou sustentar a nova vibração até que o mundo externo se curve. Quem consegue fazer isso, mesmo quando tudo parece parado, acessa um nível de criação que poucos conhecem, um nível onde a realidade não é mais um reflexo do que acontece fora, mas do que vibra, constante e silenciosamente dentro de você. É aqui
que o jogo interno se revela mais exigente e mais sagrado, porque sustentar o estado vibracional mesmo diante do silêncio é uma forma elevada de confiança. É quando você para de medir o progresso com os olhos e começa a sentir com o coração. A maioria das pessoas quebra nesse ponto porque foram condicionadas a associar ausência com fracasso. Mas Thoth ensinava: o silêncio é a ponte entre o invisível e o visível. É o útero do universo, onde tudo está sendo gestado. Enquanto o mundo exterior ainda não mostra nada, seu campo energético está em plena atividade. O seu pedido foi feito, o sinal foi enviado, mas existe um tempo sutil entre a emissão e a manifestação, e é nesse tempo que o verdadeiro Criador se forma, não nas ações desesperadas, mas na estabilidade do ser, porque nesse meio do caminho, a mente vai tentar recuperar o controle, vai sugerir atalhos, vai pedir provas, vai trazer memórias de fracassos passados, vai tentar te convencer de que nada mudou. E é justamente aí que você precisa sustentar, não com força, mas com consciência. Sustentar a vibração como quem já sabe que tudo está vindo, mesmo que ainda não tenha chegado. Thoth dizia que os iniciados compreendiam o tempo não como um inimigo, mas como um aliado. Eles sabiam que o tempo não atrasa, ele prepara, e que o silêncio é o intervalo necessário para que o universo encaixe cada detalhe daquilo que foi pedido. Por isso, eles não se apressavam. Eles permaneciam. Eles sabiam que, assim como a semente precisa da escuridão antes de romper o solo, o desejo também precisa do silêncio antes de florescer. E é nesse silêncio que muitos desistem, porque confundem pausa com estagnação. Mas há uma diferença profunda entre as duas. A estagnação nasce da dúvida, a pausa da sabedoria. E quem reconhece essa diferença se torna imparável, porque entende que não precisa ver para crer, precisa apenas manter o campo limpo, firme, vibrando a certeza que antecede o milagre. Pense em quantas vezes a realidade já estava prestes a se abrir, mas sua impaciência fechou a porta. Quantas vezes você largou tudo quando faltava um último passo vibracional? Não por fraqueza, mas por falta de compreensão desse processo oculto. Agora que você entende, pode fazer diferente. Pode escolher permanecer, mesmo quando tudo parecer parado. Porque o paradoxo é claro, é quando você permanece em paz no silêncio, que o universo grita em resposta. O silêncio não é apenas um intervalo, ele é o espelho da sua vibração real. Enquanto tudo fora de você parece estagnado, o universo está observando atentamente o que pulsa dentro de você. É ali, nesse vácuo entre o desejo e a manifestação, que sua frequência verdadeira se revela. Não é o sofrimento que prova sua força, nem a escassez. O verdadeiro teste é o silêncio, porque é no silêncio que o ego grita mais alto e onde a alma precisa escolher permanecer firme. Thoth ensinava que o universo não responde ao que você quer, mas ao que você vibra enquanto espera. E se você vibra ansiedade, mesmo com o desejo mais puro, a mensagem enviada é de carência. Mas se você vibra certeza, mesmo no vazio, então o universo entende que você já possui. E aí ele entrega. O silêncio, portanto, não é um atraso, mas um ajuste. Um espaço sagrado onde tudo está se alinhando. E se você atravessar esse espaço com confiança, sem tentar controlar o tempo ou a forma, você permite que a manifestação aconteça com fluidez. Mas é aí que muitos caem, porque o ego quer respostas. Ele não suporta o desconhecido. Ele precisa de datas, garantias, sinais. Ele quer provas de que tudo vai dar certo antes de baixar a guarda. E quando você escuta essa voz, volta ao ciclo de frustração, tentando forçar, tentando controlar, tentando prever, e tudo trava novamente. A maioria das pessoas nunca percebe isso. Acham que estão sendo pacientes, mas na verdade estão cheias de tensão por dentro. Dizem que confiam, mas no fundo estão com medo. E esse medo cria uma vibração de dúvida. E a dúvida é um bloqueio invisível, uma negação silenciosa de que aquilo que você quer é possível para você. O universo, então, apenas responde: se você duvida, eu não posso entregar. É aqui que tudo muda. Quando você entende que o segredo não é esperar por provas, mas sustentar uma frequência que já carrega a certeza, mesmo sem ver, mesmo sem saber como vai acontecer, porque essa confiança profunda não é cega, ela é intuitiva. Ela nasce do alinhamento com uma inteligência maior que opera além dos seus olhos.
Toth chamava isso de rendição consciente, um estado onde você solta o controle, mas não desiste, onde você permanece firme, mesmo quando a realidade não oferece nenhuma confirmação, porque você sabe que há uma ordem invisível trabalhando nos bastidores e que, enquanto você mantiver o campo limpo, livre de ansiedade, livre de resistência, tudo encontrará o caminho certo até você, e é aí que a grande virada acontece, não no momento em que tudo dá certo, mas no momento em que você para de duvidar. Quando você escolhe confiar, mesmo sem provas. Quando você para de perguntar, e se não acontecer? E passa a afirmar, eu sei que já está vindo. É essa convicção silenciosa que abre os caminhos, que dissolve os bloqueios, que transforma sua realidade de dentro para fora. Mas talvez você esteja se perguntando agora, como manter essa certeza quando a mente insiste em te puxar de volta para o medo? Como silenciar essa voz interna que quer provas, garantias, segurança? E é aqui que o verdadeiro segredo começa a se revelar. A verdadeira prática da manifestação não é sobre fazer mais, é sobre fazer de outro lugar. Toth chamava isso de quietude ativa, um estado interior tão profundo que do lado de fora parece passividade. Mas por dentro há uma vibração precisa, silenciosa, confiante. O sábio não corre atrás. Ele não se debate tentando moldar a realidade com as próprias mãos. Ele se move com leveza, porque sabe que o que precisa chegar já está vindo. O seu papel, portanto, não é forçar o invisível, é permitir que ele flua até você. É aí que começa a verdadeira mudança. Você continua vivendo, trabalhando, cuidando das suas responsabilidades, mas sem carregar o peso da expectativa. A ansiedade desaparece quando você entende que já plantou a semente, e como toda semente, ela precisa de silêncio, tempo e confiança para crescer. Ninguém cava a terra todos os dias para ver se a semente germinou. O jardineiro sábio apenas rega e confia. Assim é com a vida. Você vibra como alguém que já recebeu, e então, aos poucos, tudo começa a se alinhar. Mas essa quietude não é ausência de ação, ela é presença. Ela é consciência vibracional. É um estado onde você para de se mover pela falta e começa a agir a partir da inteireza. E nesse ponto, algo curioso acontece. A realidade, que antes parecia fugir de você, começa a te perseguir. As oportunidades surgem do nada. Pessoas certas aparecem nos momentos exatos. E as portas se abrem sem esforço aparente. Porque o mundo ao redor está apenas refletindo o seu mundo interno. E quando você se torna inteiro, o universo responde com abundância. A maioria das pessoas, no entanto, ainda carrega a armadilha do antigo padrão. Basta um contratempo, um atraso, uma situação inesperada, e elas voltam a vibrar como antes. Voltam ao medo, à dúvida, à tentativa de controle, e assim quebram o processo. Por isso, Toth ensinava que o verdadeiro ajuste não acontece fora, ele acontece dentro. A sua vibração precisa se manter firme mesmo quando o mundo não colabora, mesmo quando tudo parece desandar. Porque o estado de quem já tem não depende do que acontece lá fora, ele é uma escolha interna. E é aí que surge o último portal, aquilo que Toth chamava de a sala do silêncio, um espaço invisível entre o estado vibracional e a manifestação física, um lugar onde tudo está sendo alinhado nos bastidores. Nesse espaço, não há sinais, não há confirmações, não há respostas imediatas, apenas silêncio, apenas confiança, apenas você com a sua vibração. A maioria não suporta esse momento. Elas sentem que precisam agir, intervir, empurrar. Saem da sala antes da hora. Tentam consertar o que já estava pronto e atrasam tudo. Mas aquele que permanece, aquele que habita essa sala com paz e lucidez, ativa o que Toth chamava de manifestação inevitável. Porque não há mais resistência, não há mais dúvida, há apenas presença. E nesse estado, tudo o que é seu, inevitavelmente, encontra o caminho até você. A realidade, por mais densa que pareça, não resiste à vibração estável de alguém que já assumiu o estado. Quando você permanece ali, inabalável, não há alternativa. O mundo precisa se reorganizar. Mas essa reorganização não acontece no seu tempo. A manifestação não responde ao relógio, ela responde ao alinhamento.
E esse alinhamento tem o seu próprio ritmo, sua própria precisão. Forçar é como colher um fruto verde. Ele até vem, mas amarga. E muitas vezes não permanece. Aqueles que sustentam o estado até o fim vivem algo raro, a plenitude da manifestação. Não vem migalhas, nem sobras, nem versões instáveis do desejo. Vêm respostas completas, experiências que se encaixam sem esforço, encontros certos, caminhos que se abrem como se já estivessem escritos. E tudo isso acontece quando você para de interferir, para de duvidar, para de controlar, porque já não há mais nada a ser feito. Esse é o passo final que Thoth deixou como chave, e ele é tão simples que quase todos ignoram. Não se trata de aprender mais, nem de correr atrás. Trata-se de permitir, de não tocar mais na semente que está germinando, de não estragar o fluxo com ansiedade. Como ele dizia, não interfira com o que já está fluindo. Se você já assumiu o estado, se já atravessou o silêncio, se já limpou a dúvida, então agora o seu único papel é viver. Continuar sua vida com leveza, sem tocar no processo vibracional, sem pressionar o invisível, apenas deixando que a inteligência maior finalize o que você começou. E nesse momento, a única coisa que resta é presença. Mente calma, boca fechada e olhos atentos, porque a partir daqui, tudo começa a se encaixar. Não porque você fez mais, mas porque finalmente deixou de atrapalhar. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva agora nos comentários: eu escolho vibrar em silêncio. Essa frase, escrita com intenção, ancora sua escolha no campo sutil e envia uma confirmação ao universo. E se você deseja apoiar este canal e ajudar essa sabedoria a alcançar outras almas, há um link no primeiro comentário fixado. Sua contribuição faz essa mensagem seguir adiante e talvez chegue exatamente para quem mais precisa. Mas antes de sair, atenção! Um novo vídeo te espera na tela. Nele, revelamos o que Thoth disse sobre o portal silencioso entre o desejo e a manifestação. Clique agora. É ali que as peças finais começam a se encaixar. Nos vemos no próximo despertar.